Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vocês devem estar se perguntando aí o porquê desse título, né? Que é a água que está matando as suas orquídeas. Assiste o vídeo até o final que eu vou estar explicando em detalhes para vocês, tá? Toda essa questão de umidade, toda essa questão de regas e tudo mais. E porque assim, geralmente 90% dos casos de aparecimento de fungos, dessas pragas, de plantas que perdem as raízes, de orquídeas que apodrecem, que não se desenvolvem bem. A maioria desses casos está relacionada simplesmente à água, simplesmente à umidade. Então hoje eu vou estar explicando aqui para vocês, vou estar ensinando para vocês, falando certinho como que deve ser as regas, como que deve ser a umidade, né? Como que vocês devem cuidar das suas plantas aí para elas terem um desenvolvimento saudável, para elas florescerem, né? Se enraizarem bastante e vocês não terem mais nenhum tipo de problema com o aparecimento de fungos, né, em excesso, essas coisas aradas tudo, enfim. Já vai se inscrevendo aí no canal, curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos e bora pro tema de hoje. Gente, vocês já devem ter ouvido falar, né, muitas pessoas que às vezes nem sabem como se cultiva uma orquídea direito, muita gente fala, orquídea não gosta de água, orquídea a gente não pode ficar molhando, porque se você molhar ela vai morrer. Na verdade, o ponto principal dessa afirmação que as pessoas fazem não é que a orquídea não gosta de água, o problema é simplesmente o excesso de água. Gente, as orquídeas, né, em sua maioria, vamos nos referir agora no início do vídeo às plantas epífitas, que geralmente as plantas epífitas, as orquídeas epífitas, elas não gostam de tanta umidade, né? A gente tem orquídeas terrestres que já são plantas aí que geralmente elas aceitam um pouco mais de umidade por um tempinho a mais, mas enfim, a maioria das pessoas tem problema simplesmente com as epífitas mesmo, né? Com Cattleya, com Oncidium, Phalaenopsis, Dendrobium, Vanda e tudo mais. E eu vou estar abordando essa questão nesse vídeo de hoje. Então, assim, para começar a entender o porquê que as orquídeas não podem ser molhadas demais, não gostam de jeito nenhum de água em excesso, né? E para vocês entenderem o porquê que elas adoecem se vocês molham muito, a gente tem que ir lá no habitat natural dessas plantas. Gente, essas orquídeas, elas se desenvolvem nas árvores, né? São em matas, nas árvores, assim, sob os troncos das árvores. Vocês já perceberam, vocês já pensaram que era muito mais fácil para elas se desenvolverem no chão? Porque no chão elas têm umidade sempre, no chão ela tem muito nutriente, né? Tem muita folha, muita coisa em decomposição ali para dar nutrientes para elas crescerem, para elas se desenvolverem. Porém, mesmo assim, né? Tendo um ambiente assim para elas se desenvolverem com aquela umidade e elas não precisarem ficar sofrendo com isso, elas são plantas que resolveram, né, que se adaptaram ao longo de milhares de anos para se desenvolverem bem longe do chão. Elas se adaptaram para desenvolver sob os troncos das árvores, né? E por que isso? Porque elas são plantas, gente, as raízes das orquídeas, elas são plantas muito evoluídas, né? E as raízes dessas orquídeas que se desenvolvem sob as árvores são raízes extremamente diferentes dessas outras plantas que a gente encontra, né? A gente tem as plantas que elas vegetam no chão e tudo mais, elas têm as raízes específicas para aquele ambiente. As orquídeas não, elas já têm raízes muito mais evoluídas do que essas outras plantas, né? E com as raízes delas, elas conseguem captar umidade do ambiente. Olha só que legal. Elas conseguem não só pegar a umidade que tem ali perto das raízes, como elas conseguem retirar umidade do ar. Elas conseguem retirar essa umidade do ambiente. Então, né, ao longo de milhares de anos, igual eu falei para vocês, elas foram se desenvolvendo aí, né, e se adaptando nesse ambiente para poderem se desenvolver bem e não ter nenhum tipo de problema. E é exatamente esse o ponto principal do cultivo delas. No ambiente natural, quando elas estão lá na mata, em cima de uma árvore, lá em cima, porque geralmente elas não ficam embaixo não, elas não ficam próximo do chão, elas ficam lá em cima mesmo, né, num lugar onde a umidade é um pouco mais escassa, né. Então, nesse ambiente que elas estão, no habitat delas lá, elas nunca vão ter umidade em excesso.
sempre vai ser uma umidade moderada. Pode chover a semana inteira, pode chover o mês inteiro, que nunca vai estar umidade excessiva, porque elas estão lá em cima e toda a umidade que cai sobre o tronco da árvore, uma parte vai ser absorvida ali no tronco, né? E a maioria, todo o excesso de umidade vai escorrer pelo tronco da árvore. Então ela vai ficar vivendo ali, retirando, né, aquela umidadezinha que ficou no tronco e a maioria da umidade ambiente. E devido a isso, né, por elas serem plantas mais desenvolvidas para poder captar essa umidade ambiente e tudo mais, elas não suportam de forma alguma o excesso de umidade. Então é por isso que a gente fala, a água pode matar a sua orquídea. Na maioria dos casos, as orquídeas morrem por excesso de água do que por falta dela. Porque pensa, vamos voltar para o ambiente natural delas de novo. Lá em cima, quando tá chovendo, tem aquela certa umidade. Deixa eu abrir um pedacinho aqui. Quando tá chovendo, lá tem aquela umidade. Mas quando fica uma semana, mais de uma semana sem chover, o que acontece? A orquídea vai morrer? Não, ela vai se desenvolver, ela vai continuar viva, ela vai continuar se desenvolvendo. E é exatamente por isso, por esses períodos que a gente tem geralmente de menos umidade, às vezes um período que não chove e tudo mais, exatamente por isso que elas desenvolveram, né, essas raízes para poder pegar toda a umidade que tem no ambiente, principalmente à noite, que à noite a temperatura abaixa um pouquinho e a umidade ambiente sobe um pouco, né? Então elas conseguem tirar essa umidade mesmo num tempo mais seco e elas desenvolveram essas estruturas aqui, ó, chamadas de pseudobulbos, né, que a gente chama de bulbo para ficar mais rápido e mais fácil. Elas desenvolveram essas estruturas para aqui dentro elas armazenarem a umidade que elas tiram do ambiente. Porque se fica um período muito grande sem chover e elas não têm de onde tirar a umidade, vai estar aqui, ó, guardadinha aqui na reserva delas, para elas continuarem se desenvolvendo e não morrer. Por isso são plantas diferentes, por isso que algumas pessoas falam que a orquídea não gosta de umidade, mas isso não é verdade, tá? A orquídea, ela precisa de água, ela precisa que você molha, tá bom? Não é uma planta que você vai ali, molha uma vez por semana e tá bom, nada disso. O ponto principal do cultivo ideal e para você poder molhar sem ter problema nenhum é o substrato. Se você cultiva uma orquídea em um tronco, se você amarra uma orquídea num pedacinho de tronco aí, né, qualquer, e coloca ela num cantinho aí do orquidário, você pode molhar ela todo dia. Não vai ter problema, ela vai desenvolver, ela não vai apodrecer, ela não vai adoecer, ela não vai morrer porque você está molhando todo dia. A única coisa que você tem que observar são as raízes. Se você vê que já secou, aqui um exemplo para vocês, ó. Tá vendo que aqui já tá seco? O substrato tá praticamente seco. Tem só um pouquinho de umidade, mas tá seco. Até o final do dia já vai ter secado tudo. Eu posso molhar de novo? Ah, mas eu molhei ontem. Será que eu posso molhar de novo? Pode. Se eu vi que secou o substrato, eu posso molhar de novo sem problema nenhum. Vocês entenderam? Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, no ambiente natural, elas deixam as raízes mais livres, não é aquele lugar abafado, não é aquele ambiente que fica sempre úmido 24 horas por dia. Choveu, teve a umidade, aí vem um vento, tudo mais, vai secando, a umidade vai indo embora e aquilo ali não fica molhado sempre, né? Então as raízes delas são desenvolvidas para isso, captar a umidade que elas necessitam, porém elas não são desenvolvidas para ficar enterradas demais em substrato que fica úmido por muito tempo. Tá? Uma orquídea terrestre, por exemplo, uma outra planta qualquer, por exemplo, elas vão ficar na umidade assim na terra, né, por um tempo maior e não vai ter problema, não vai apodrecer com facilidade, só se tiver encharcada demais. Mas uma certa umidade na terra tá perfeito. Uma orquídea epífita, ela primeiramente ela não suporta a terra, por isso que ela desenvolveu ao longo de milhares de anos, né, para se desenvolver sob os troncos das árvores. Então, o primeiro ponto é esse, jamais planta uma orquídea epífita na terra, não funciona, não dá certo, tá? Se desse certo, seria muito mais fácil para elas ficarem desenvolvendo no chão, que ali tem mais nutriente, ali tem mais umidade do que em cima de um tronco de uma árvore, não é verdade? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, substrato que seca rápido, porque assim como ela tá lá no ambiente natural dela e pode chover e loguinho já seca, né? Naquele períodozinho ali de chuva, ela conseguiu tirar a umidade que ela necessita para se desenvolver, é a mesma coisa. Escolher um substrato que não tem umidade demais, porque assim você vai poder molhar. Eu, por exemplo, planto elas no carvão puro.
Olha só essa aqui. Carvão puro, não uso mais nada. Tá vendo? Tá se desenvolvendo perfeitamente. Por quê? Porque aqui não existe excesso de umidade. Aqui eu posso molhar sempre, que sempre vai secar rápido e vai ficar bem próximo, né, do que acontece no ambiente natural delas. Então, para vocês terem plantas saudáveis, bem desenvolvidas e sem nenhum tipo de problema, é isso. Vocês têm que imitar ao máximo o ambiente natural e o primeiro ponto é esse: não ter excesso de umidade. Tá bom? A gente não tá. Quando a pessoa fala assim, a orquídea não gosta de água, não quer dizer que você não pode molhar. Entendeu? Quer dizer que simplesmente você tem que esperar secar o substrato para molhar de novo. Então, se secou, pode molhar. Ah, o meu demora uma semana para secar. Tudo bem, o dia que secar, você molha de novo. Ah, o meu eu molhei ontem, mas hoje já secou. Tudo bem, já secou o substrato? Não importa se você molhou ontem. Se hoje já está seco, pode molhar de novo. Entendeu? Então não tem um período específico. Não tem como eu vir aqui e falar assim, gente, ó, todo dia vocês molham suas plantas que vai dar certo. Ou então, toda semana vocês molham uma vez só que tá certo. Não tem como eu falar isso. Porque cada clima é um clima, cada região do Brasil ou cada região do mundo aí, né, que muita gente me assiste de outros países, é um clima diferente, é uma umidade diferente, cada um cultiva num substrato diferente, né? Mas o que vocês têm que ver é isso. Sempre escolham substratos que não mantêm umidade demais. Não pode. Umidade em excesso adoece a planta, apodrece as raízes, a planta fica fraca e o pior, os fungos, todo tipo de fungo, bactéria e tudo mais, eles se desenvolvem através da umidade. Tá? Então, se tá molhando demais, se tem umidade demais, aparece podridão negra, aparece podridão bacteriana, né? Aparece ataque de ácaros também, porque os ácaros, eles vão atacar plantas mais frágeis, vão atacar plantas menos fortes, vamos dizer assim, mais fracas, né? Menos forte foi ótimo, mas enfim, eles vão atacar as plantas um pouco mais fracas. Então, se a sua orquídea, você tá molhando demais, o substrato tá velho, o substrato não presta, tá sempre úmido, perdeu as raízes, foi atacada por fungo, ela ficou o quê? Ela ficou fraca. E aí vai vir tudo quanto é tipo de doença em cima da coitada, porque ela não tem tanta defesa, tá? Para quem não sabe, naturalmente as orquídeas elas têm defesas naturais contra pragas e doenças, né? Assim, muita gente fala, né, que uma orquídea no meio do mato, né, lá no ambiente dela, ela se desenvolve super bem. Aí a gente vai cultivar uma planta, às vezes da mesma espécie, uma planta parecida no orquidário, ela já não desenvolve bem. Mas o problema é isso, às vezes é simplesmente o substrato, às vezes é simplesmente a umidade em excesso. Entendeu? Umidade no ambiente pode ter, elas amam, elas adoram, elas vão se desenvolver bem. Então, manter sempre úmido o chão do orquidário tá perfeito, porque vai ter aquela umidade do ambiente, elas vão conseguir captar essa umidade do ar para elas, entendeu? Porém, o substrato sempre tem que ser um substrato que não fica muito úmido, né? Porque às vezes no período da seca, a gente controla a umidade. Então, aqui fica muito úmido por muito tempo, então eu molho uma vez por semana, elas estão indo bem. Um exemplo, tá? Eu, particularmente, molho as minhas dia sim, dia não. Só tô dando um exemplo para vocês. Então, uma pessoa cultiva uma no mix que fica uma semana, né, com uma certa umidade e aí a pessoa não precisa molhar tanto. Só que aí vem o período da chuva. E no período da chuva não dá pra gente controlar, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Eu sempre cultivo as minhas pensando na época mais chuvosa do ano. Porque tem vezes que fica uma semana inteira chovendo. E se eu planto ela em um substrato que não seca rápido e fica uma semana chovendo, aí surge o problema. Aí aparece fungo, aí a planta apodrece broto, a planta apodrece as raízes, aparece podridão negra e por aí vai, entendeu? Então por isso que eu decidi cultivar as minhas no carvão puro, porque assim pode chover uma semana inteira que não vai ter problema. Então, cultivos bons para vocês aí que estão começando e que ainda não se familiarizaram aí com as regras das orquídeas, né? Quer ficar molhando sempre. Então, para não ter problema, ou vocês plantam no tronco pode molhar todo dia. Ou vocês plantam no carvão puro, tá? Que pode molhar dia sim, dia não.
Ou vocês plantam na brita pura, argila expandida, entendeu? Quer fazer um mix? Casca de pinos, carvão e brita. Dá para vocês molharem, dependendo da região, dá para molhar dia sim, dia não, né? Se for uma região muito seca, vocês podem molhar dia sim, dia não. Se for uma região um pouco mais úmida, vocês molham dia sim e 2 não, entendeu? Mas sempre tem que observar. Tá? Se você não sabe a frequência de regas, olha, molha hoje e fica olhando quanto tempo vai levar para secar. Quando você vê que secou completamente o substrato, você vai lá, molha de novo, que vai estar perfeito, vai diminuir muito as chances delas serem atacadas por fungo, por bactéria e tudo mais, porque isso aí sempre se desenvolve com a umidade demais, né? E vai estar bem próximo, né, do que elas são acostumadas, próximos do natural aí, do ambiente delas. Porque é um ambiente onde chove, onde tem umidade, mas nunca fica a umidade empoçada ali nas raízes delas, tá bom? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos, vocês receberem aí as notificações, tá bom? E é isso, pessoal. Sempre que vocês tiverem uma orquídea aí que às vezes não está desenvolvendo bem, dá uma pesquisadinha, dá uma olhadinha, né, certinho, porque tem plantas que, tipo as vandas, que precisam de mais umidade, outras não. Mas a regra é clara, né? Secou o substrato, molhe de novo. Simplesmente isso, não vai ter problema, vocês vão ter todas as suas plantas se desenvolvendo e não vai ter problema com ataque de fungo tão cedo, tá? Um beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!